Oi, primeiro ano, tudo bem? Saudade de vocês. Olha só, alguns colegas entraram em contato comigo, falaram que estavam com dúvida nos exercícios da lista. Eu resolvi alguns hoje para vocês, espero que ajude vocês aí, tá bom? Um beijo, fique com Deus, força, cuidado, hein? Não sai. Na primeira questão, ele pede para você desenvolver os produtos. O que você tem que tomar cuidado? Anota aí no seu caderno. Olha só, x mais x é 2x. Agora, x vezes x é x ao quadrado. Tem muita gente que no exercício está colocando x simples quando é multiplicação. E não, x vezes x, x ao quadrado. Então, na multiplicação, ele vai se tornar ao quadrado. Então, tá bom, vamos usar isso o tempo inteiro. Então, presta atenção aqui, ó. Eu tenho lá, vou fazer o chuveirinho, ó, propriedade distributiva. Então, nós vamos ter 5A vezes A. Então, olha, 5A vezes A vezes A ao quadrado. Então, vai ficar 5A ao quadrado. Depois, 5A vezes 6, 5 vezes 6, 30, ele é negativo, ó. Então, menos 30A. Mais, ó, 7 vezes A, 7A. Menos 7 vezes 6, 42. Ok. Vou juntar os termos centrais, ó, porque eles têm A simples. Então, vai ficar 5A ao quadrado, 7 tira 30, fico devendo 23. Então, menos 23A menos 42. Não posso juntar porque um é ao quadrado e o outro é simples. Então, acabou aqui, ó. 5A ao quadrado menos 23A menos 42. Cuidado, A vezes A ao quadrado. Na letra E, nós temos 2A mais 5 ao quadrado. Nesse caso aqui, é opcional. Você pode separar os termos na multiplicação. Então, eu tenho 2 vezes o 2A mais 5. Ou você pode também usar o produto notável. Eu vou fazer pela propriedade distributiva e depois eu ponho a regrinha do produto notável para você ver qual que vocês acham aí melhor. Então, olha, 2A vezes 2A vai ser 2 vezes 2, 4, A vezes A. Cuidado, ó, A vezes A ao quadrado. Depois eu tenho 2A vezes 5. 2 vezes 5, 10. A letra só um A. Mais 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. A letra só um A. Mais 5 vezes 5, 25. Vou juntar os dois termos centrais. Então, fica 4A ao quadrado, 10A mais 10A, 20A, mais 25. Agora, se você quiser fazer pela regrinha do produto notável, eu vou colocar aqui em cima. No produto notável, a regra é primeiro termo ao quadrado. Então, vai ficar 2A ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, que é o 2A, vezes o segundo, que é o 5, mais o 5 ao quadrado. Então, ele fica, ó, 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, mais 5 vezes 5, 25. Observe que os dois dão o mesmo resultado. Então, pode fazer a distributiva aqui também, ou pode aplicar a regra do produto notável. A questão D, ela é uma questão lá da Cefet do Paraná. Então, o que acontece? Ele diz assim, ó, dados conjuntos A, olha quem é meu A. O A pertence aos naturais, tal que esse valor de x é ímpar. Então, os meus valores de x são positivos, inteiros e ímpares. Então, olha, meu conjunto A vai ser 1, 3, 5, 7 e assim por diante. São infinitos valores. Pronto. Aí eu vou para o B. O B, ele me disse que é um número inteiro, então pode ter o número negativo.
Tal que o meu valor está entre, olha, tá entre menos 3 e 4. Então, o B vai estar entre menos 3 e 4. Quem fica entre menos 3 e 4 é menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Só que aí, nesse intervalo, eu tenho a igualdade para o menos 3. Então, se eu tenho a igualdade para o menos 3, o menos 3 também vai pertencer ao meu conjunto. Então, meu conjunto B vai do 3 negativo até o 3 positivo. 4 não entra porque não é intervalo fechado. Aí, nós vamos para o C. O C, ele diz que é um número inteiro, então também só números inteiros, positivos ou negativos, mas aí ele vem, olha as exceções. Só quero positivo, então não posso usar negativo. E tem o asterisco. O asterisco diz que o zero não pode aparecer, ele é exceto o zero. Então, eu quero os positivos que não sejam zero, menores que 5. Então, ó, quem é menor que 5? 1, 2, 3, 4. Professora, por que não pôs o zero? Porque o zero não pode pertencer a esse conjunto. Feito esses conjuntos, nós vamos para a equação. Ele pede para você determinar quem é o conjunto D. Então, vamos lá. O D é igual ao conjunto C. Vamos lá. O C, ó. 1, 2, 3, 4. Menos a intersecção de A com B. Então, vou ver o que eu tenho de comum que está ao mesmo tempo no A e no B. Então, ó, comum ao A e ao B. Então, o que eles têm de comum? O número 1 e o número 3. Então, o que é comum ao A e o B é o 1 e o 3. Aí ele quer a diferença. A diferença é o que esse tem que esse não tem. Então, ó, os dois têm o número 1, os dois têm o número 3. Então, o que sobrou no primeiro que não tem no segundo? Sobrou o 2 e o 4. Então, a resposta certa dele é 2 e 4. Aqui na questão 7, é também uma questão do Cefet. O que ele fala para você? A alternativa que representa a região sombreada dessa operação aqui. A união com B menos a intersecção de A e B. O A, ele chamou de triângulozinho. O B, ele veio aqui e chamou desse termo oval. O que acontece? Primeiro, ele quer a união com B. Então, eu vou pegar a união com B, é tudo do A com tudo do B. Então, olha lá. Tudo do A com tudo do B. Ok? Aí, ele foi e falou assim, ó. Você vai tirar a intersecção. Intersecção, nós já vimos lá em cima, ó. Intersecção é o que eu tenho em comum. Em comum, ficou esse meio aqui, ó, que tem tanto do triângulo quanto do círculo. Então, se eu pegar a união e tirar a intersecção, ele vai ficar esse conjunto, ó. Esse conjunto, a resposta correta é a letra C. União tira a intersecção. E a última que nós vamos fazer hoje é a questão 8. A questão 8 também fala que tem um conjunto A e um conjunto B. Só que aí ele vem te dando várias dicas. Você pode fazer por observação ou você pode montar as bolinhas. Então, olha, eu vou montar as bolinhas. Primeiro, ó, uma bolinha para o A, uma bolinha para o B. O que ele falou para mim? Vamos lá. Ele falou, o que o A tem que o B não tem? Porque se é a diferença de A para B, eu tenho que o A tem que o B não tem. Então, o que o A tem que o B não tem? 1, 2 e 3. Então, o A tem o 1, o 2 e o 3. Ok. Outro dado que ele me deu. Ele me diz que a intersecção, lembra que a intersecção é a parte comum.
O que que os dois têm em comum? O 4 e o 5. Então, os dois têm em comum que tem tanto para o A quanto para o B, o 4 e o 5. E ele me disse que se eu juntar tudo, porque A união com B é tudo. Se eu juntar tudo, eu vou ter do número 1 ao número 8. Então, olha, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, falta o 6, o 7 e o 8. Aí, para terminar, ele fala assim para você, ó, quem é o conjunto B? Então, você vai lá e olha a bolinha de B, ó. Olha aqui a bolinha de B. Então, meu B tem o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então, a resposta certa dele vai ser a letra D.